Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos começando aí mais um alerta agroclimático aqui no canal da Rural Clima. Olha, hoje nós vamos falar desse frio, vamos falar das chuvas, vamos falar um pouco dos Estados Unidos e também desse agora todo mundo ainda falando que não é bem assim esse super El Niño, tal, algo que a gente vem comentando com vocês desde fevereiro. Então, antes da gente começar, quero pedir que vocês deem um joinha aqui nesse vídeo e sigam o nosso canal aqui no YouTube para acompanhar os alertas, destaques e todos os eventos da Rural Clima, ok? Então, bora lá que tem bastante assunto para a gente falar hoje. Então, a semana começou com muitas chuvas sobre a região centro-sul do Brasil e temperaturas bastante baixas, né? Tivemos temperaturas próximas a 0 graus, tanto na segunda manhã de segunda quanto na terça, no extremo sul do Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina. Porém, com a frente fria, não houve registros de geadas em nenhuma região que merecesse destaque, como áreas de trigo, milho, café, cana-açúcar, como a gente já vinha alertando vocês desde a semana passada, que essa geada não iria acontecer, bem ao contrário do que muitos institutos estavam falando, que ia ser uma super geada e dadadá, a gente foi falando a verdade, sem alarmismo, e tá aí o que aconteceu. Né? Então, comece a observar quem realmente fala a verdade. Outro fato também é que para essa semana ainda teremos muita chuva. Reparem aqui, né? Hoje tem muita chuva, amanhã um ciclone extratropical se forma entre amanhã, né? Se forma aqui entre o sudeste e o sul, que vai levar muita umidade para o interior das regiões sul e sudeste, e com isso o final de semana, né, a semana e esse restinho aí, né, de semana e o final de semana será marcado por muitas chuvas. Reparem que na sexta-feira podemos ter até tempestades, mar agitado, ressaca e até problemas aqui na faixa litorânea por excesso de chuvas por conta desse ciclone extratropical que estará se formando. Então, toda essa região nordeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, muita atenção aí, porque as chuvas devem ser extremamente volumosas. Como na sexta, já entre a sexta, entre o sábado e o domingo, essa frente fria se desloca para o oceano, e aí chovendo um pouco mais nas faixas norte do sudeste, a tendência é que a massa de ar polar avance um pouquinho e traga um frio um pouquinho mais recorrente ali entre a sexta e o sábado. Não há riscos de geada, mas podemos ter temperaturas aí um pouquinho mais baixas, ali um pouco abaixo de 10 graus em alguns municípios, tanto da região sudeste quanto sul e até mesmo centro-oeste. Ruim para o centro-oeste para a desfolha do algodão, já que os produtos não funcionam tão bem quando as temperaturas caem bastante, né? Mas, como eu disse, não há riscos de geada, mas a tendência é de muitas chuvas, como a gente pode observar, né? Olha aqui esses próximos 5 dias, muitas chuvas na metade sul do Brasil, chovendo também, houve registro de chuvas no Mato Grosso, no Goiás, em Minas, Roraima, está chovendo bem. E toda a faixa litorânea aí com bons volumes de chuvas, isso devido aos ventos de leste que sopram em direção ao continente, fazendo com que toda essa faixa litorânea do Nordeste tenha bons volumes de chuvas, ótimo para as lavouras de cana e milho. O grande problema também está sendo aqui nas faixas norte da região norte, que está chovendo a cântaros. Isso prejudica bastante os produtores de soja das regiões produtoras de Roraima, Amapá e aqui norte do Maranhão e norte do Pará, ali na ilha de Marajó, né, por conta que eles estão aí na sua fase inicial de desenvolvimento aí, da soja. Já no interior do Brasil, a tendência mais para o final, né, depois aí do próximo final de semana, lá do dia 24, a tendência é que as chuvas retornem mais para o sul do Brasil, algo bem normal para essa época do ano. Tá meio que anormal essas chuvas agora, mas a tendência realmente é que as chuvas continuem ocorrendo mais no sul. Hora ou outra essa chuva vai dar uma escapada,
essa frente dá uma escapadinha, chega aqui até as regiões mais centrais do Brasil, então não descartamos a possibilidade que junho ainda tenha uma ou outra chuvas aqui no sudeste. Isso é ruim para a cana-de-açúcar, é ruim para o café, é ruim para a laranja, por conta da colheita, atrapalha também a colheita do milho, né? Traz essas chuvas no Mato Grosso também não é nem um pouco benéficas por conta do algodão, ou seja, chuvas agora nessa região mais central. Para pastagem é bom? É, mas para algumas culturas essas chuvas não são muito animadoras, ok? E com relação a frio, por enquanto, nada de anormal. Como eu disse, o final de semana vai ser um final de semana gelado no Brasil, porque com o afastamento da frente a massa de ar polar ganha, e olha onde vai fazer frio, até no sul da Bahia. Lógico, dentro das normalidades para cada região, mas é um frio e isso traz certos problemas aí às culturas, principalmente para o algodão, com relação à aplicação de desfolhantes e maturadores. Mas olha, e aí depois temos aí mais uma frente, uma massa de ar polar entrando, ali avançando sobre o sul do Brasil entre os dias 22 e 24, mas está longe de ocorrer geadas, apenas um frio bastante mais intenso entre o Uruguai e o sul ali do Rio Grande do Sul, podendo pegar até nas regiões serranas ali, né, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, mas está longe de ocorrer geadas, ou seja, sem geadas, condições excepcionais. Então o Brasil caminhando tranquilamente. Falando agora rapidamente dos Estados Unidos, vamos colocar aqui chuva. Nós estamos aí com os Estados Unidos numa eminência com muitas notícias meio que desencontradas, algumas regiões com chuvas muito irregulares, outras regiões com chuvas relativamente boas, mas de uma forma geral as condições não estão nada muito animadoras para os Estados Unidos. Havia uma premissa de que com o aquecimento das águas do Pacífico as chuvas iriam ocorrer de forma um pouco mais gradativas, mas não é o fato que não está acontecendo. Por que isso? Porque não tem um El Niño de fato, como a gente vinha falando. As temperaturas do oceano estão numa fase de aquecimento, mas muito aquém do que muitos institutos estavam falando. A gente sempre pregou para vocês que não havia essa possibilidade da formação de um super El Niño, principalmente no inverno, algo que não ia acontecer, né? Então preste atenção novamente nessas informações aí que correm nos grupos de WhatsApp, que muitas vezes estão mais procurando likes do que propriamente informá-los de fato o que vai acontecer. Muita atenção com isso, né? Mas as chuvas nos Estados Unidos estão ocorrendo, vão ocorrer nos próximos 15 dias, mas de uma forma um pouco mais irregular. Temos que prestar atenção porque já tem algumas regiões dos Estados Unidos que estão há mais de 20 dias sem chuvas. E se até domingo não chover nessas áreas, abre aí um espaço de quase 30 dias. E aí sim podemos começar a falar em quebra. Mas por enquanto, falar de quebra de produtividade na soja, no milho, ainda é muito prematuro para essa época do ano. Tá ok? Então, tem chuva nos Estados Unidos? Sim, irregulares, mas tem chuvas. Então isso pode fazer com que uma área tenha alta produtividade, uma área, uma micro região ali com algumas quebrinhas, mas no geral, quando você coloca isso tudo numa mesma bolsa, falando aí da safra nacional dos Estados Unidos, a tendência é de uma safra boa para 2023-24, ok? Lembrando então, rapidamente, temos chuvas no Brasil, temos frio, mas não temos geada. É um ninho, não tem nenhuma cara de formar um super El Niño, pelo contrário, é um El Niño de fraca a moderada. Hoje eu estou mais para fraca do que para moderada. E chuvas um pouco mais irregulares nos Estados Unidos, mas sem que haja quebras significativas, tá ok? E para finalizar, um último recadinho aí para vocês, né? Lembrando que o que nós falamos aqui é apenas um destaque para cada região. Como vocês sabem, nós temos a nossa consultoria e é através dela que os nossos clientes têm acesso a informações privilegiadas para as áreas de sua propriedade. Então a gente faz isso personalizado, a gente até brinca aqui que nós somos uma consultoria de boutique, porque é especializada para sua área, para a sua região, para a sua atuação, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode ter acesso a
todas essas informações sobre a consultoria Rural Clima e, finalmente, poder utilizá-las, o clima, a seu favor, já que você terá não só essas informações que estão aqui na plataforma, mas principalmente você poderá interagir aqui com a gente a hora que você achar necessário. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo alerta.